Vou deixar o chat aberto aqui também para vocês irem mandando as dúvidas. Então, galera, aquele mesmo padrãozinho que a gente está seguindo. Agora a gente está na aula 18, né? A gente entrou agora no módulo 81. Então, vocês conseguem acompanhar esse conteúdo lá na página 76 e 77 da apostila de vocês, tá? Tá tudo ali, gente. Eu acho que não tem nada assim que vocês precisem copiar realmente, alguma coisa assim, tirando os exercícios, né? Então, essa parte da teoria vai estar bem explicadinha ali. E aqui no slide vai estar bem resumido assim, o que é mais importante. Quando você olha para aquela figura, o que você tem que fazer. Essa é uma aula de geometria espacial que eu diria que vocês mais têm que deixar a mente aberta assim, para olhar para a figura e pensar: o que eu posso fazer? E tentar não tentar tanta macete, inventar tanta fórmula para pensar ou resolver o exercício, tá, gente? Usar coisas básicas. A gente vai usar Pitágoras, a gente vai usar semelhança de triângulos, basicamente isso, tá? E os volumes, as fórmulas de volume que a gente já estava acostumado a usar. Então, nessa a gente vai utilizar um pouco de tudo, mas tudo conhecimentos que a gente já tem, não tem nada muito novo. Então, agora, inscrição e circunscrição de sólidos. Esse é o conteúdo. Nessa aula, eu vou passar toda a teoria, eu vou fazer alguns exercícios. Na outra aula, eu vou passar mais exercícios, aí aprofundar um pouquinho mais, e aí depois a gente vai para o último conteúdo, que vai ser semelhança de sólidos, né? Então, basicamente, essa aula é teoria, um pouquinho de exercícios, e depois só exercícios, treinar bem. E a lista no estudos já está lá também disponível, com o mesmo nome da aula, né? Aula 18. Deixa eu ver, acho que é aula 18. Deixa eu só conferir. É, aula 18. Beleza, gente? Então, não esqueçam, qualquer dúvida que vocês tenham, manda ali no chat, tá? Que eu já vou estar aberto aqui. Qualquer coisa o José vai me avisar também. Então, bora lá. Inscrição e circunscrição de sólidos. Aqui está um exemplo de como pode funcionar. Ó. Imagina uma taça em que esse formato aqui é um cone, né? Essa parte aqui da taça onde vai o líquido é um cone. E você coloque uma fruta aqui dentro. Então, notem que se essa fruta estiver tocando aqui, ó, as bordas da minha taça, ela está inscrita dentro dessa taça, né? Ela está inscrita, está dentro. E o meu cone está circunscrito a essa bola aqui, né? Então, basicamente, o que está dentro é o que está inscrito, o que está fora, o que está circunscrito. E vão existir, aqui é o exemplo de um cone, mas vão existir várias figuras que vão poder estar inscritas e circunscritas. De acordo com a figura, vai ter algumas condições que a gente vai vendo aqui, tá? Não é nada muito sobrenatural. Primeira coisa, esfera escrita num cubo. Então, imagina uma esfera inscrita num cubo. Então, uma bola dentro de um cubo, né? Basicamente isso. Note que para isso acontecer, tem uma condição apenas, que é o raio da esfera ser igual à metade do meu lado, ou o diâmetro da esfera ser exatamente igual à medida do meu lado do cubo, né? Então, aqui na apostila de vocês vai ter bastante coisa ali de teoria, mas eu acho que isso vocês podem sempre olhar no slide, que aqui vai estar da forma mais resumida possível, ó. O raio da esfera escrita mede a metade do lado do cubo. É basicamente isso. Então, sabendo isso, você já consegue resolver, tá? Imagina que ele deu o lado do cubo e pede o volume da esfera. Beleza. Você tem um lado, você sabe que esse lado é exatamente o dobro do raio. E aí, tendo o raio, você vai lá e calcula o volume da esfera usando as fórmulas normais, aquelas que a gente já está acostumado a fazer. Beleza? A apostila é a 14. Isso, é a 14. Agora que eu vi, eu não tinha deslizado o chat para baixo, obrigado. É a 14, sim. É o módulo 81. Achei até que não tinha mais mensagem. Agora que eu deslizei, que eu vi a barrinha ali de rolagem. Então, beleza. Esse é o primeiro caso. Aqui, ó, note, a esfera dentro do cubo, né? Agora eu vou ter o cubo inscrito na esfera, que também pode acontecer, né? A esfera está por fora do meu cubo. Quando isso acontecer, notem que a diagonal do meu cubo, ela vai ser exatamente o diâmetro da minha esfera. A diagonal dele é exatamente o diâmetro.
pode ser qualquer diagonal, né? Não importa que eu traçar aqui. Nesse caso, eu tracei esta, mas note o seguinte, ó. Se eu pegasse aqui, vou fazer de verde, e ligasse aqui, também poderia, ó. Daqui até lá. Espera aí. Se eu ligasse exatamente do vértice H até o meu vértice B, lá em cima, ó. Se eu fizer isso daqui, também é uma diagonal do cubo. Aqui fica bem mais claro até que o B, ele está na superfície e também o H está na superfície esférica, né? Aqui o A e o G também estão na superfície esférica, os dois estão tocando. Só que como a gente está com desenho em perspectiva, fica mais difícil de ver. Mas no caso, todos esses pontos aqui, o A, o E, o B, o F, o C, o G, o D e o H, todos eles são pontos da minha superfície esférica. Eles são os vértices do cubo, mas eles também estão tocando na esfera, né? Basicamente isso. Então, no caso de o cubo estar dentro da esfera, o diâmetro dele vai ser exatamente o raio da minha esfera. O diâmetro, desculpa, a diagonal do meu cubo vai ser exatamente o diâmetro da minha esfera. Ou a diagonal do meu cubo, a metade da diagonal vai ser exatamente o raio, né? Tem essas duas formas de pensar. Agora, esfera inscrita numa pirâmide regular de base quadrada. Então, uma esfera que está dentro de uma pirâmide regular de base quadrada. Pensa o seguinte, ó. Para ela estar inscrita, ela vai ter que estar tocando alguns lados aqui, né? Então, ela está tocando esse lado, tocando aqui, tocando na frente, tocando lá atrás e aqui no fundo. Galera, quando tiver isso daqui, o que eu posso fazer, né? A ideia é a seguinte, ó. Você traça exatamente a altura da minha pirâmide, que vai vir lá do vértice V até o P, liga do P até o N e do N até o V de novo. Note o seguinte, né? Esse carinha aqui é a altura da minha pirâmide, esse VN é exatamente o apótema da minha pirâmide e o PN é a metade do meu lado, né? Que é o apótema da base também, mas a gente nem usa tanto isso, mas é a metade do meu lado, de forma mais simples. Então aqui eu tenho a metade do meu lado, eu tenho a altura da pirâmide, e aqui eu tenho exatamente o apótema da minha pirâmide. E a coisa mais importante aqui é o seguinte, ó. Se você notar, como esse ponto aqui, ó. Deixa eu fazer de vermelho aqui para destacar. Como esse ponto. Peraí. Esse ponto aqui, o ponto Q, é um ponto de tangência, é um ponto em que a esfera está tangenciando. Note que aqui vai fechar 90 graus com esse segmento, né? Quando eu traçar aquele plano ali, aqui fecha 90 graus. Aqui também é 90 graus, né? Mas aqui é mais óbvio de ver que é 90 graus. Então, assim, ó, a gente tem 90 graus aqui, 90 graus aqui, e temos também aquele ângulo lá de cima, que ele pertence tanto ao triângulo VOQ, quanto também ao triângulo VPN, pertencem aos dois. Então, esses dois triângulos são triângulos semelhantes, né? E eu posso utilizar uma semelhança de triângulos aqui, ó. Sempre que aparecer um exercício de pirâmide regular de base quadrada, eu posso usar uma semelhança de triângulos entre o VOQ e o VPN, né? Ou VNP, tanto faz. Então, notem que esses dois triângulos são semelhantes. Basicamente, tem que lembrar, né? Eu vou pegar a medida VO, que é oposta ao ângulo reto, e eu vou pegar a medida VN, que é oposta ao ângulo P. A semelhança aqui, deixa eu só escrever, para quem não lembra como eu posso fazer. Eu vou pegar sempre os lados opostos, né? Ó. Oposto ao ângulo reto no pequeno, seria o segmento VO. Oposto ao ângulo reto no triângulo grande, seria o segmento VN. Aí isso daqui eu igualo ao oposto a esse ângulo aqui de cima, esse ângulo de cima no triângulo pequeno, é o meu R, que é o raio da esfera. E oposto a esse ângulo aqui, ó, no meu triângulo grande, é exatamente esse segmento PN aqui, que é a metade do meu lado, né? Eu vou botar como PN, mas é a metade do meu lado. Então aqui eu sempre posso usar uma semelhança de triângulos para achar esses dados, tá? Então deixa eu ver, eu acho que isso tá, já está até escrito ali na apostila de vocês como fazer, mas
Assim, gente, como eu falei, aqui no slide eu vou colocar sempre da forma mais simples possível para vocês, tá? Então, se quiserem copiando alguma coisa e anotando na apostila, eu acho sempre válido anotar alguma coisinha. Nem precisa copiar tudo, né? Mas só anotar alguns dados na figura. Prof, a figura inscrita deve tocar no máximo de pontos possíveis da outra. Sim, a figura inscrita, ela vai tangenciar todos os lados, né? Ela vai tocar todos os lados possíveis. Sim, sim, Rafa, exatamente isso. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso da pirâmide da esfera, a esfera vai tocar a base aqui da pirâmide e os quatro lados, né? Ela não tem como tocar em cima, né? Porque daí já é impossível. Mas os quatro lados e a base ela vai tocar. Sempre vai ser assim. Sempre. No caso que a gente viu anteriormente, era o cubo. Aí o cubo ela vai tocar todos os lados do cubo, né? Em cima, embaixo, esquerda, direita e frente e trás. E é isso, né? O outro já era o cubo dentro da esfera, que daí todos os vértices do cubo também estão na esfera. Então sempre acontece isso. De nada. Esfera inscrita num cilindro. Agora eu tenho uma esfera dentro de um cilindro, né? Notem que, para isso acontecer, galera, esse cilindro aqui tem que ser um cilindro bem específico. Vocês sabem o nome desse cilindro, não? O cilindro em que aqui, ó, mede R, e notem que a altura dele mede exatamente 2R, né? Conseguem perceber isso? Que a altura mede 2R, aqui mede R e aqui mede 2R. Não tem outra possibilidade de a esfera estar dentro desse cilindro se não for assim, né? Senão ela pode até estar dentro, mas vai sobrar algum espaço. Para ela estar perfeitamente inscrita, teria que ser dessa forma. Então, notem o seguinte, ó. O raio da minha esfera daqui até aqui é raio, daqui até aqui também é raio. Logo, esse raio aqui do meio coincide exatamente com o raio da base do meu cilindro. Esse cilindro tem um nome, né? Um nome bem específico. Não sei se vocês se lembram qual é. Pode mandar ali no chat. Quem lembra? É o cilindro. Isso, perfeito, Manu. Cilindro equilátero. Deixa eu ver se tem alguma. Tá aberto aqui, o José. Cilindro equilátero, perfeito, Victor. Exatamente. Esse cara aqui é o cilindro equilátero. Então a esfera vai estar perfeitamente inscrita só se o cilindro for equilátero. Não tem outra possibilidade. Cilindro inscrito numa esfera. Aquela anterior era a esfera dentro, né? Agora é o cilindro dentro da esfera. Então, quando o cilindro estiver dentro da esfera, vai acontecer isso daqui, gente. Ó. Esse cilindro já não precisa ser equilátero, tá? Pode ser um cilindro qualquer. Pode até ser, mas não precisa. Notem que vai ter o seguinte, ó. Aqui eu chamei de Rzinho o raio da base do meu cilindro e de Rzão o raio da minha esfera. E H é a altura do cilindro, né? Notem que aqui tem uma coisa, um triângulo retângulo, e aqui eu posso aplicar um Pitágoras, né? Eu vou ter H quadrado mais 2Rzinho ao quadrado igual a 2Rzão ao quadrado. Então, sempre que eu tiver um cilindro inscrito numa esfera, eu posso aplicar Pitágoras, ok? Aí, isso foi a partezinha do E ali, que está bem na divisa da página 76, 77, tá? Isso aqui já está escrito ali. Todos esses dados aqui estão ali. Cilindro inscrito num cubo. A gente estava sempre usando esfera com alguma coisa, né? Mas não precisa. Eu posso ter, por exemplo, um cilindro dentro de um cubo. Olha que legal. Se isso acontecer, só existe uma possibilidade também de o cilindro estar perfeitamente inscrito num cubo. Esse cilindro também tem que ser um cilindro equilátero. Por quê? Porque basicamente um cubo tem todas as arestas iguais, né? Todas elas vão medir exatamente a mesma coisa. E para isso acontecer, a altura do meu cilindro tem que ser igual ao diâmetro dele, né? Já que assim, ó, aqui vai medir 2R, aqui assim de frente vai medir 2R e a altura também tem que medir 2R, né? Obrigatoriamente, tudo isso tem que ser satisfeito. Então esse cilindro também precisa ser um cilindro equilátero. Claro, galera, isso é sempre para ser perfeitamente inscrito, né? Se ele fala inscrito, ele está falando exatamente isso. Pode até ter uma figura em que eu tenha alguns cilindros empilhados, cilindros pequenininhos, que não estejam tocando todos os lados. Pode até ter.
Mas daí isso vai ter que estar bem especificado na questão. Se ele fala cilindro inscrito, ele está falando disso daqui, tá bom? Depois vai ter alguns exercícios na lista, vocês vão ver, assim, por exemplo, eu tenho um cilindro e algumas bolinhas dentro. Então, algumas bolinhas empilhadas. Aí, nesse caso, as bolas não estão inscritas realmente, né? Elas têm algumas bolas e elas seguem esse padrão de inscrição, mas não é... Tu não pode chamar aquilo de inscrição, basicamente. Falar, ah, essas bolas estão inscritas? Não, elas estariam inscritas se estivesse satisfazendo exatamente tocando todos os lados. Então, nesse caso, dá de resolver o exercício, claro, mas está bem especificado na questão. Cubo inscrito num cilindro. Aqui era cilindro inscrito num cubo, agora é cubo inscrito num cilindro. Olha só, nesse caso, notem que aqui está um cubo. Esse desenho é o pior desenho que tem ali, né? Esse é o mais feio, assim, mais difícil de entender. Note que é o seguinte, ó, deixa eu só marcar aqui de vermelho. Ó, o raio da base, do meu cilindro, ele mede exatamente a metade da diagonal do cubo, né? A metade da diagonal da face de um cubo. Então aqui a área da base de um cubo está bem aqui. Esse cara aqui é a metade da diagonal da base, né? L raiz de 2 sobre 2. Por isso que mede isso daqui, ó. Então o raio do meu cilindro, o raio da base, vai ter que medir exatamente L raiz de 2 sobre 2. E a altura do cilindro, claro, tem que ser exatamente a altura do cubo, né? Tem que ser L. Então, para que o cubo esteja dentro do cilindro, tem que satisfazer isso, ó. A altura do cilindro tem que coincidir com o lado do cubo e a diagonal aqui, ó, da base, a metade da diagonal da base coincide exatamente com o meu raio, tá? Então, isso é satisfeito. Essas duas coisas. Então, tá ali os dois dados. Isso tá na apostila de vocês também, só que aqui eu acho que tá mais resumido, tá? Se quiserem anotar ali embaixo. Eu recomendo até que vocês sempre façam essas anotações do jeito que vocês consigam entender mesmo, assim, com as palavras de vocês mesmo. Eu acho que é o mais válido possível. Esfera inscrita num cone. Falta só dois, né? Dois tipos de inscrição. Tem mais, tá, gente? Mas é que na apostila ali tem esses e são os que realmente mais aparecem, mas pode existir mais figuras inscritas. E aí eu quero exatamente assim, eu não quero que vocês decorem uma fórmula para resolver isso. Eu quero que vocês percebam que a gente consegue sempre detectar, né? Ah, se isso acontece, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ah, consigo fazer uma semelhança, consigo notar que o lado do meu cubo é exatamente o raio da esfera. Eu quero que vocês percebam isso, tá? Tenham essa visão espacial e não decorar a formulazinha em si, tá bom? Aqui eu tenho, ó, esfera inscrita num cone. Note que é bem parecido com a pirâmide, né? Muito parecido, ó. Eu tenho aqui a esfera, aqui eu tenho o meu cone. Nota que é aqui, ó, eu tenho exatamente o mesmo esquema. Eu vou ter um triângulo. Quando eu traçar a minha altura, traçar a geratriz do meu cone e traçar o raio da base, e esse triângulo aqui, ele é semelhante com esse outro triângulo aqui, né? O VOQ e o VNP. Esses dois triângulos também são semelhantes, porque, basicamente, aqui... Deixa eu limpar esse risco que está ali na tela. Aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto, e esse ângulo aqui é comum ao VOQ e ao VNP, né? Então aqui eu tenho de novo uma semelhança de triângulos, quando eu tiver uma esfera inscrita num cone. Então tentem perceber isso, tá, gente? Mais do que decorar em si, tentem perceber. E aí nessa aula específica vale bastante a pena vocês treinarem o máximo de exercícios possíveis, assim. Tem que fazer mesmo, porque à medida que você vai fazendo, você vai percebendo esses padrões, assim. E o próximo e o último que tem ali, cone inscrito, deixa eu ver que horas que a gente tem, 8h40, tá bom, vai dar de fazer os exercícios. Cone inscrito numa esfera, agora o cone está dentro da esfera. Quando isso acontecer, vai fechar um triângulo retângulo bem aqui, ó. O triângulo retângulo OPA. OPA, esse triângulo aqui, ó. Note que o OA é exatamente o raio da minha esfera.
o PA é o raio da base do meu cone, o raio desse círculo da base. E esse OP é a altura do meu cone menos o raio, ó. Já que do O até o V é raio, então do O até o P é a altura menos esse raio, né? E aqui eu vou ter H menos R. E como aqui é um ângulo reto, eu consigo fazer um Pitágoras também aqui, né? E isso vai ser útil também, tá, gente? Isso vai ser bastante útil. Normalmente ele vai dar, sei lá, dois desses dados, por exemplo, a altura e o raio da base do meu cone. E aí, com isso, você vai precisar achar o raio da esfera e achar o volume da esfera, por exemplo. Seria um exercício possível. Beleza, galera? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Esse foi o último. Agora a próxima coisa já vai ser exercícios. E os exercícios estão na página 79, tá? 79. Vou fazer aquelas questõezinhas A1, A2 e A3 com vocês. Vou fazer essas. Inclusive, vou dar um tempinho para vocês pensarem junto comigo, ó. Então, bora lá. Primeira questão, então, é a questão 1, né? Calcule o volume de um cubo inscrito numa esfera de raio 5. Beleza? Pensem um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Deixa eu ver que hora que é. 8h43. Vou dar 4 minutos, pode ser? Para vocês tentarem fazer. E aí a gente volta aqui. Pelo menos a ideia de como fazer, tá, gente? Não precisa, talvez, efetuar todos os cálculos até o final, já que eu vou resolver aqui. Mas a ideia de como fazer, tentem aí. Calcule o volume de um cubo inscrito numa esfera de raio 5. Então, basicamente, o cubo está inscrito, né? O cubo está dentro da esfera. Um exemplo seria um desenho mais ou menos assim, né? O cubo dentro da esfera. Tentem aí. Se tiverem dúvida, pode mandar, tá? A minha internet está tão boa que eu não estou nem reconhecendo ela. Acho que a Claro finalmente está liberando os pacotes, a net, sei lá. Os slides de aula, galera, além de postar lá no Coque Arquivos, eu também estou postando aqui na nossa turma, tá? Ali quando vocês vão em equipes, não sei se para vocês é exatamente igual o meu, mas eu posto lá em material de aula da nossa turma. Não sei se alguém já notou isso, mas lá no material de aula eu estou postando os slides também, tá? Aqui dentro do Microsoft Teams. E também está lá no Coque Arquivos, claro, né? Conseguiu, Rafa? Deixa eu ver se calcule o volume de um cubo. Galera, conseguiu? Legal. Essa questão, se vocês, eu não sei se vocês têm acesso a isso, né? Mas essas questões tem algumas delas que são resolvidas na apostila do COC. E essa daqui tá errada, tá nas caso, não sei se vocês têm acesso a isso ou não, pelo site, não sei. Não, nunca notei, perguntei para ninguém sobre isso. Mas se vocês tiverem e forem ver a resolução em algum momento, a resolução lá do site do COC tá errada, tá? Tem? Então a questão ali não confia na resolução dessa questão 1, tá? Essa não tá certa. Então olha só, o volume de um cubo inscrito. Ah, vou deixar mais um minuto, né? Falei que ia deixar mais um, vou deixar.
Não abre a apostila? Melhor nem abrir mesmo. Ela tem alguns erros, não foi o primeiro. De vez em quando eu estou fazendo uma questão ou outra. Ah, inclusive a lista lá no Estudos, eu fiz todos os exercícios, tá? Agora eu estou fazendo todos. Antes eu confiava no gabarito, mas agora eu estou fazendo todos para ver se dá certinho. A não ser que eu erre algum cálculo, né? Espero que não. Bora lá então, ó. Volume de um cubo inscrito numa esfera de raio 5. Se a esfera tem raio 5, note que o diâmetro dela é exatamente 10, né? O diâmetro é o dobro do raio. E esse diâmetro, ele é exatamente a diagonal do meu cubo. Então tem que lembrar, como é que eu calculo a diagonal do meu cubo? Vocês lembram que a diagonal de um cubo é L raiz de 3? Não sei se todo mundo se lembra. Caso alguém não recorde disso, não tem problema, tá? Você poderia fazer dois Pitágoras aqui, ó. Fazer um Pitágoras aqui na base, aqui assim. Aí tem que lembrar lá da aula de cubos, né? Eu fazia um Pitágoras aqui, em que aqui é L, aqui é L e aqui é L raiz de 2. Quando eu fizer o Pitágoras, eu descubro que esse segmentozinho aqui, o DG, é L raiz de 2. E a altura aqui, ó, o AD, também é L, né? Aí depois que eu descobri que aqui era L raiz de 2, eu fazia um Pitágoras com L, L raiz de 2 e descobri a diagonal, que a diagonal era L raiz de 3. Então, caso alguém prefira fazer por Pitágoras, pode fazer, tá? Faz dois Pitágoras e acha. Mas é uma formulazinha que eu acho que a maior parte das pessoas já conseguiu decorar, né? A diagonal do cubo é L raiz de 3. Eu vou pegar esse L raiz de 3 e vou igualar com o diâmetro da esfera, né? O diâmetro ali é 10, já que o raio é 5, eu vou fazer L raiz de 3 igual a 10. Agora é continha, né, gente? Esse raiz de 3 que está multiplicando ali, eu divido em ambos os lados, vou ficar com 10 sobre raiz de 3. Nesse ponto aqui, eu vou pegar e vou racionalizar raiz de 3 em cima e embaixo. Porque, não sei se todo mundo já notou isso, mas quando eu racionalizo, eu estou multiplicando por 1, né? Por isso que eu posso fazer isso, é porque esse cara aqui, ó, vale 1. Não sei se vocês já notaram isso, mas gostaria de passar também. Mas por isso que eu posso pegar e multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, porque raiz de 3 em cima e embaixo eu estou multiplicando exatamente por 1. E aí, eu vou ter, multiplicando dessa forma, 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3, né? Então eu fiquei com 10 raiz de 3 sobre 3. Esse é o lado do meu cubo, que eu acabei de achar. O lado é exatamente 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Agora eu quero saber o volume do meu cubo. Se eu tenho o lado, o volume é só calcular L ao cubo, né? O volume vai ser exatamente o meu lado elevado ao cubo. Então vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3 elevado ao cubo. Aí eu calculo, né? 10 ao cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Raiz de 3 ao cubo é raiz de 27. Só que a raiz de 27 eu posso racionalizar e escrever como 3 raiz de 3. E o 3 ao cubo é 27, né? Então vai ficar isso daqui, ó. O 10 ao cubo dá 1000. O raiz de 3 ao cubo é raiz de 27, mas que é a mesma coisa que 3 raiz de 3, quando eu racionalizo. E o 3 ao cubo é 3 ao cubo, que é 27, né? Caso vocês queiram colocar como 27, já podem colocar. Aqui eu posso simplificar, ó. O 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E um desses 3 eu simplifico com esse 3 aqui de cima, né? E aí eu vou ficar com 1000 raiz de 3 sobre 9. Tá? E essa é a resposta. Por que que na apostila está errado? Na apostila, a resolução lá do COC, eles colocaram L raiz de 3 igual a 5. Mas não é igual a 5, é igual a 10, né? Porque não é a diagonal do meu cubo não é igual ao meu raio, ela é igual ao diâmetro. Então lá no coque eles colocaram isso daqui, ó. Mas isso aqui tá errado, tá? E isso muda toda a resposta da questão. Então a resposta aqui, ó, 1000 raiz de 3 sobre 9 centímetros cúbicos. Essa é a resposta da questão 1. Deixa eu ver que hora é. Beleza, temos tempo. Questão 2, então, gente. Questão 2. Vou deixar isso aqui por enquanto, porque vocês podem ir acompanhando na apostila, tá?
Questão 2 fala assim, ó, um cubo que está no interior de uma esfera cuja medida do raio é 3 metros, tem uma de suas faces e, portanto, 4 vértices sobre um plano que passa pelo centro da esfera e os demais vértices sobre a superfície esférica. Qual é a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo? Galera, deem uma lida com calma e tentem interpretar essa questão. Eu acho que é a questão mais difícil, tá? Dessas três que tem ali para fazer, eu acho essa mais difícil. Então tentem fazer. Eu vou deixar por enquanto a resolução da questão 1 para caso alguém queira copiar ali a resposta. Então eu vou deixar aqui, tá? Mas é a questão 2 aí, tentem fazer, eu vou dar mais, de novo, alguns minutinhos para vocês pensarem na questão 2, tá bom? Vocês também fizeram. Também fez como 5? Ah, daí dá o mesmo erro, né? O mesmo erro que a apostila fez. Pelo menos não tá sozinha, né, Manu? Até os caras erram a questão, por que que a gente não tem direito de errar, né? Você não entendeu a 2, Ana? Vamos lá, eu vou ajudar vocês na montagem do problema, tá? Porque essa questão 2 ela é realmente difícil de interpretar, assim, o que que a questão tá falando. Vou ajudar vocês. Olha só, o cubo, ele tá no interior da esfera, ele tá dentro, né? E a medida do raio dessa esfera é 3. Até aí tudo bem, né? Então, um cubo está no interior de uma esfera cuja medida do raio é 3. Então, o raio dessa esfera é 3. E olha só, uma das faces do cubo, ou seja, 4 vértices dele, estão sobre um plano que passa pelo centro da esfera. Então, imagina a esfera. Coloca um plano que passa pelo centro. Então, o cubo ele está com 4 vértices nesse plano, ou uma face inteira nesse plano. Se o plano passa pelo centro, concorda que ele está dividindo a esfera exatamente ao meio? Você está ficando com uma semisfera quando faz isso, né? Já que o plano está passando exatamente pelo centro. E os demais vértices desse cubo estão sobre a superfície esférica, né? Então, um plano está aqui passando pelo centro, uma face do cubo está exatamente em cima desse plano, que é quando está dividindo a esfera ao meio, e os outros vértices do cubo estão lá na superfície. E ele quer saber depois a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo. Mas note que o desenho que você tem é assim, ó. Você tem uma semisfera e o cubo está aqui, ó. Consegue perceber? O cubo está com 4 dos seus vértices nesse plano que passa pelo centro da esfera, que divide a esfera ao meio, e os outros 4 vértices estão sobre a superfície esférica, né? Estão tocando aqui. Aqui o meu desenho não ficou tão perfeito, tá? Mas ele está tocando exatamente essas, essa camada aqui de cima, né? A superfície esférica. Não sei se com isso ajuda. E daí eu quero dar mais um tempinho para vocês pensarem como fazer. Maçã, é uma questão difícil mesmo, não é uma questão fácil de interpretar. Parece aqueles. Tem uns filmes assim que tem série também, que tem esse bloco em cima, esse domo. Parece isso. Tem aquele filme que tem o Jim Carrey,
Aquele do... Como é que é o nome? É um filme bem antigo. Muito bom, muito bom. Tem ele vive dentro de um negócio desse daí. Os vértices de baixo do cubo estão tocando nas pontas da esfera? Não, não estão. Porque se eles estivessem tocando na ponta da esfera, eles estariam tocando aqui. Se eles estivessem tocando aqui embaixo, aqui em cima não caberia o cubo, né? Porque ele teria exatamente uma medida muito grande aqui. Então não tem como falar isso. Mas olha só, olha só, Isa. Ele não, se ele estivesse tocando aqui embaixo, ele não caberia as outras dimensões. Ó, por exemplo, ele estaria aqui, a outra dimensão dele, porque um cubo precisa ter todos os lados iguais, né? Ele sairia, na parte de cima aqui, ele sairia da esfera. Então não pode ser assim, senão ele não cabe dentro dessa semisfera, tá? Então isso aqui não pode acontecer. Mas o que que você pode fazer, ó? Nota que aqui o cubo ele vai ter que estar bem exatamente no centro aqui, ó. Esse carinha aqui, esse ponto aqui, que é o centro da base do meu cubo, ele também vai ter que ser o centro da minha esfera, tá? Os dois vão ter que coincidir. O centro da base do cubo e o centro da esfera tem que coincidir. Aí, com base nisso, eu posso traçar o quê, ó? Liga esse cara aqui, ó, que é um dos vértices do cubo, você liga ele até o centro do meu cubo, tá? Você pode fazer isso daqui. E quando você faz isso, note que esse pontinho aqui, ó, que eu marquei em azul, que é um vértice do meu cubo, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão tocando a esfera. Todos esses quatro estão, ó, porque os demais vértices sobre a superfície esférica. Então, esses quatro pontos aqui estão tocando a minha esfera. Logo, a distância de qualquer um deles, eu posso pegar qualquer um, eu peguei esse, né? Mas a distância de qualquer um deles até esse centro aqui, ó. Então, essa distânciazinha vai ser exatamente o raio da minha esfera, né? Então, aqui é o raio da esfera, que é 3, tá bom? Então, vocês têm esse dado aí. Vai lá, eu vou dando aos poucos algumas ideias para vocês tentarem fazer. Ele está dentro da metade dela só, Marcele. Ele não pode estar dentro da, da esfera toda, porque dois lados. Tudo bem. Se ele está dentro da metade, ele está dentro da toda, né? Pode até pensar dessa forma. Mas pro exercício, ele está dentro da metade. Porque aí ele tem 4 vértices lá na parte superior da esfera, e os outros 4 vértices estão nesse plano que passa pelo centro. Então vai ter que satisfazer essas duas coisas. Parecido com o desenho ali. Não sei se meu desenho ficou tão bom assim, mas vai ter que ter exatamente, ó, 4 vértices aqui nessa parte da superfície esférica e os outros 4, ou seja, o plano da base aqui, nessa basezinha desse plano que corta a esfera ao meio. Que hora é? 9 horas. Nossa aula. Vou fazer com vocês, tá, gente? Para eu tentar depois fazer o terceiro exercício também. E aí vocês. Depois tá lá a resolução no slide. Vocês podem tirar dúvidas também, tá? Olha só. Aqui é 3. Quando eu traçar esse cara aqui, ó. Esse cara, ele não tá indo até a superfície esférica, tá? Note que esse segmento aqui, ele tá indo até o meio dessa parte superior do meu cubo aqui, ó. Aqui tá a tampa do meu cubo, digamos assim. Ele tá indo daqui da base do meu cubo até aqui, ó. Então esse cara tem que medir exatamente L, tudo bem? Que é o lado do meu cubo. Então isso que eu acabei de traçar é o lado do meu cubo, ele mede exatamente o lado, porque ele é exatamente a mesma medida que aqui, a mesma medida que aqui também, né? Ele só está partindo do centro do meu cubo até a parte de cima do centro dele. Ok? Então aqui é o raio da esfera, aqui mede L, e esse segmento que eu vou traçar bem aqui, notem que ele é a metade da diagonal de uma face, né? Uma face aqui, se eu traçasse a diagonal certinha, ia ficar L raiz de 2. Então esse segmento aqui é L raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Esse triângulozinho retângulo bem aqui, ó. Em que aqui mede 3 a hipotenusa, esse cateto mede L e esse outro cateto mede L raiz de 2 sobre 2. Aí eu calculo um Pitágoras. Calculo esse Pitágoras aqui.
Quando eu faço isso, ó, eu vou ter L quadrado vezes 2 sobre 4 mais L quadrado igual a 9, né? Então, 2L quadrado sobre 4 mais L quadrado igual a 9. Posso simplificar esses dois, que vai dar 2 aqui embaixo e 1 em cima, né? Aí eu vou ter L quadrado sobre 2 mais L quadrado igual a 9. L quadrado sobre 2 mais L quadrado dá 3L quadrado sobre 2. E isso igual a 9. Aqui, gente, ó, posso simplificar esse 3 com o meu 9, que vai ficar 3. Aí esse 2 que está dividindo aqui, ó, eu multiplico dos dois lados, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então vai ficar com L quadrado igual a 6, o que implica, né, que o meu lado mede exatamente a raiz de 6, ok? Então achei que o meu lado mede raiz de 6 metros, né, já que o raio da esfera está dado em metros. Então, se eu tenho o raio da esfera e eu tenho o lado, agora eu quero calcular exatamente a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo. Então, aqui, ó, eu tenho o lado igual a raiz de 6 e o raio igual a 3. Então, vou lá, né, calcular a razão entre os dois volumes. Agora é basicamente calcular o volume, né, gente? O volume da esfera vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Então, como o raio é 3, vai ficar 4π 3 ao cubo sobre 3. E o volume do cubo é o lado elevado ao cubo, né? Então vai ser raiz de 6 elevado ao cubo. Então a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo. Então é o volume do cubo, da esfera dividido pelo volume do cubo. Quando eu faço essa continha aqui, ó, notem o seguinte, esse 3 ao cubo aqui, eu posso simplificar com esse 3 aqui de baixo e sobra exatamente 3 ao quadrado aqui em cima, né? Já que eu simplifiquei um dos 3 que estão multiplicando, né? Aqui tinha 27 dividido por 3, aí fica só 9. Então aqui eu vou ficar com 4π vezes 3 ao quadrado, que é 4π vezes 9. E aqui embaixo eu vou ter raiz de 6 ao cubo. Notem que raiz de 6 ao cubo é a mesma coisa que 6 raiz de 6. Por quê? Porque eu posso fazer assim, galera, ó. Raiz de 6 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 6 vezes 6 vezes 6. Aí aqui eu tenho 6 ao quadrado. E esse 6 ao quadrado ele pode sair da raiz. E aí vira 6 raiz de 6, que é aquele carinha que está bem ali. Agora eu posso pegar esse 9 com esse 6, simplificar, dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Esse 2 aqui eu posso simplificar com o meu 4, que vai ficar, aqui embaixo corta e ali vai dar 2, né? E eu vou ficar ó, com 2π vezes 3, que é 6π, dividido por raiz de 6. Para finalizar, eu só racionalizo isso daqui, né? Multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo. E aí, quando eu faço isso, eu fico com 6π raiz de 6 dividido por 6, né? Que é raiz de 6 vezes raiz de 6. E agora, esse 6 aqui com esse 6 eu corto, né? Corto esses dois. E aí eu fico exatamente, ó, simplifico esse cara com esse. E eu fico com raiz de 6π. E essa é a resposta, né? A razão entre os dois volumes. Beleza, galera? Alguma dúvida? Eu ainda tinha mais uma questão, galera, que seria a questão 3, que é a questão do octaedro. Essa questão, como já deu o horário, eu não vou fazer nessa aula, tá? Eu vou deixar para resolver com vocês na próxima aula, que vai ser uma aula de inscrição e circunscrição também. Só que a próxima aula é só de exercícios, tá? Então eu vou fazer mais várias questões envolvendo outras figuras também, por exemplo, cone, cilindro, outras figuras além de cubo e esfera, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada no slide, também pode olhar e ver a resolução da questãozinha 3, que está logo a seguir. E lá no exercício, aqui a questão 3, tá? A resolução dela, tá? Tá tudo certinho aqui, quem quiser dar uma olhada. E os exercícios propostos são do módulo 81, questão 6, 7, 8, 9 e 10, e tá lá no Estudos, a aula 18, né? Para vocês fazerem também. Fechou, galera? Então, é isso. Abraços, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, me manda mensagem que eu vou ajudar, tá? Tiro todas as dúvidas que assim que eu tiver um tempinho. E na sexta-feira tem o nosso atendimento, né? Não deixem de ir. Podem. Lá a gente tem bastante tempo assim para tirar todas as dúvidas. Agora com a mesinha vai ficar um pouco mais fácil, mais rápido de resolver. Consigo desenhar tudo certinho. E assim a gente vai fechar esse conteúdo, que é um dos conteúdos mais importantes aí da,
com certeza um dos conteúdos mais importantes do ensino médio, principalmente em relação ao vestibular, né? Além de estar muito mais presente na vida, eu acho que é um dos conteúdos que mais está presente, que é a parte de geometria, né? Então, no vestibular, as questões abertas, sempre cai, questão discursiva, sempre cai. Então, vale a pena vocês darem bastante atenção a isso. Fechou, galera, então. Bons estudos, boa semana, bom restinho de semana. E para quem vai no atendimento, nos vemos na sexta. Para quem não for, a gente se vê na segunda, então. De nada, galera.